Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Estamos indo para a segunda parte do curso, onde vamos trabalhar com integrais múltiplas. A videoaula de hoje vai tratar de volumes e integrais duplas, primeira parte. Nessa segunda parte do curso, vamos estender a ideia de integrais definidas para integrais duplas e triplas de funções de duas ou três variáveis. Então, nós vamos ver a ideia dessas integrais. Nós vamos aprender a resolver uma integral dupla ou tripla de funções de duas ou três variáveis. E essas ideias serão usadas para calcular volumes, área de superfícies, massas e centroides de regiões mais gerais do que as consideradas no cálculo integral. Veremos que as coordenadas polares são úteis no cálculo de integrais duplas em alguns tipos de região. De modo parecido, vamos introduzir dois novos sistemas de coordenadas no espaço tridimensional, as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas, que simplificam muito o cálculo de integrais triplas em certas regiões sólidas que ocorrem frequentemente. Então, esses novos tipos de coordenadas vão nos ajudar muito na resolução das integrais, ok? Então, bora começar. Mas antes, vamos ver a revisão da integral definida, vista lá no cálculo integral, em alguns lugares no cálculo 1, no nosso caso no cálculo 2. Antes de tudo, vamos relembrar os fatos básicos relativos à integral definida de funções de uma única variável. Então vamos lá. Se f de x é definida em um intervalo fechado AB, vamos começar subdividindo o intervalo AB em n subintervalos xi menos 1, xi, de comprimento igual a ΔX, que vai ser b menos a dividido por n. Então, no nosso caso, nós vamos pegar esse intervalo AB e vamos subdividi-los em intervalos iguais, tá? Em alguns livros eles fazem um pouco diferente, tá? Mas lembrando que nós estamos trabalhando com o livro do Sturt. E escolher pontos de amostragem em cada um desses subintervalos. Assim formamos a soma de Riemann. Lembrando, se você tem sua função f de x maior que zero, então você vai ter o quê? Aqui um somatório de i até n, lembrando que são as divisões. F de x i será a altura de cada retângulozinho e o ΔX a base ali do seu retângulo. Então você vai ter a área de cada retângulozinho. Nós vamos ver isso daqui a pouco. É mais fácil de lembrar dessa fórmula, E se tomarmos o limite dessa soma quando n tende a infinito para obter a integral definida de a até b da função f. Ou seja, se você toma aqui o limite dessa soma de Riemann, ou seja, lembrando que aqueles quadradinhos, que aqueles retângulozinhos iam ficar cada vez menores e aproximar mais da sua área sob a função f de x. Então, nós vamos ter que esse limite da soma de Riemann é a integral definida de a até b da função f de x dx. Igual eu disse anteriormente, se trabalharmos com um caso especial em que a função f de x é maior ou igual a zero, a soma de Riemann pode ser interpretada como a soma das áreas dos retângulos aproximadores da figura abaixo. E a integral de a até b de f de x dx representa a área sobre a curva y igual a f de x de a até b. Então, você tem sua função f de x, e essa integral de a até b de f de x dx vai representar a área abaixo dessa função, tá? Que no nosso caso é a soma das áreas desses retângulos, que é representado ali pela soma de Riemann. Você tem seu subintervalo xi menos 1 até xi. Observe que vocês vão ter a até x1, x1 até x2, todos subintervalos iguais, e vamos ter um xi asterisco específico de tal forma que conseguimos obter a altura deste retângulo, tocando aqui na nossa função. Então, você tem aqui um x asterisco 3, x3 asterisco, e aqui você tem a altura. Então, a soma de Riemann ela vai pegar a área de cada um desses retângulos, tá bom? E a integral definida de a até b de f de x dx será o limite da soma de Riemann, ou seja, com n tendendo a infinito, e as nossas áreas dos retângulos vão estar aproximando cada vez mais dessa área abaixo da função f de x. Então é isso. Volumes integrais duplas. Vamos fazer um procedimento parecido com o procedimento que fizemos para a integral de uma única variável. Tá? Então vamos lá. De modo semelhante, vamos considerar uma função f de duas variáveis definida em um retângulo fechado. Então você tem seu r que é definido aqui em um retângulo fechado, AB por CD.
Ou seja, são todos os pares ordenados XY que pertencem ao R2, de tal forma que os X estejam entre AB e Y esteja entre CD. E vamos inicialmente supor uma função de duas variáveis, né, que é xy maior ou igual a zero. O gráfico f é a superfície com a equação z igual a f de xy, ou seja, o gráfico será essa superfície em azul. Seja S o sólido que está acima da região R e abaixo do gráfico de f. Isto é, então são todos os pontos do R3 que estão aqui dentro, tá? Olha, que estão abaixo da nossa função z e acima da região R. O nosso objetivo é determinar o volume de S. O primeiro passo consiste em dividir o retângulo R em subretângulos. Então, o processo aqui é parecido com o processo lá de integral de uma única variável, né? A gente tinha um subintervalo e dividia aquele intervalo em n subintervalos. Aqui faremos isso dividindo o intervalo AB, ou seja, a parte que é AB, em m subintervalos xi menos 1, xi, de mesmo comprimento Δx, né? Então, você tem o b menos a dividido por m. Então, você vai ter aqui alguns intervalos Δx, olha, né? x2 menos x1, x3 menos x2 e assim por diante. Vamos também dividir o intervalo CD em n subintervalos. Aqui no nosso caso, né? yj menos 1 e yj de mesmo comprimento. Delta y. Você pega o seu dc, né? D menos c, divide por n. Então, você vai ter seus intervalos delta y. Próximo passo, nós vamos traçar retas paralelas aos eixos coordenados, né? Retas paralelas aos eixos coordenados, passando pelas extremidades dos subintervalos, como na figura abaixo. Formamos os subretângulos. Então, a gente vai ter vários subretângulos, né? Da seguinte forma, né? Esses retângulos, um retângulo qualquer, R e J, será da forma xi menos 1, xi, por yj menos 1, yj, que será todos os pontos xy que o x vai estar entre xi menos 1 e xi, e o y estará entre yj menos 1 e yj. Para cada um desses quadradinhos, vamos ter uma área ΔA, que será dado por Δx vezes ΔY. Ou seja, né, a área de cada retângulozinho aqui vai ser, então, a multiplicação, né, do intervalo Δx pelo intervalo aqui Δy. Se escolhermos um ponto arbitrário, que chamaremos de ponto de amostragem x e j asterisco, y e j asterisco, ou seja, são esses pontinhos que estão na figura, né? Aqui, olha, esse pontinho, um x e j asterisco, y e j asterisco, em cada retângulozinho, poderemos aproximar a parte de S que está acima, né? Podemos aproximar o volume de S que está acima dos nossos retângulos por uma caixa retangular fina. Ou seja, para cada pontinho que pegarmos, x e j, y e j asterisco, nós vamos ter uma altura, que será chamada de f, de x e j asterisco, y e j asterisco, e a área desse retângulozinho. Então, nós vamos ter o volume aqui, um volume de um paralelepípedo, né? Ou seja, de uma caixa retangular fina ou coluna com base R e J e altura F e J, Y e J asterisco, como mostrado nessa figura. O volume dessa caixa é dado pela sua altura vezes a área do retângulo. Então, conseguimos encontrar o volume de um retângulozinho. O volume desse retângulozinho que eu acabei de falar é o volume do paralelepípedo, né? Então, vamos lá. Se seguirmos com esse procedimento para todos os retângulos e somarmos os volumes das caixas correspondentes, obteremos uma aproximação do volume total de S, né? Então, se fizermos isso para todo o retângulozinho da base e encontrarmos o volume dessas caixas, vamos ter uma aproximação aqui, né? Aqui observe que aparecem dois somatórios, porque estamos indo do J1 até o N e do I1 até o M. De cada volume, né? Que no caso é representado pela multiplicação de f, xi, yi asterisco vezes a área de cada retângulo. Essa soma dupla significa que, para cada subretângulo, calculamos o valor de f no ponto escolhido, multiplicamos esse valor pela área do subretângulo e então adicionamos os resultados.
Foi o que eu acabei de falar. Vamos agora chegar na integral dupla, hein? Então é o seguinte, nossa intuição diz que a aproximação dada em 3, ou seja, do volume que encontramos anteriormente, aproximado, melhora quando aumentamos os valores de m e n. E, portanto, devemos esperar que esse volume será o limite desse somatório quando m e n tende ao infinito. Então, a definição 5 nos fala o seguinte: essa integral dupla de f sobre o retângulo R será esse volume, né? Então, temos que este volume, que é o limite desse somatório quando m e n tende ao infinito, é a integral dupla da região R de f de x, y, que é a nossa função, vezes dA. Né? Lembrando que esse dA representa ali as áreas dos retângulos, né? E o f de x, y seria representado pela altura. Isso é só para ajudar a fixar, tá? Obviamente, se este limite existir. Observação. O ponto de amostragem x e j, y e j asterisco pode ser tomado como qualquer ponto do subretângulo R e J. Ou seja, esses pontinhos ele pode ser tomado em qualquer lugar do nosso subretângulo, né? Só que agora é o seguinte, nós vamos escolher esses pontinhos de tal forma que a nossa fórmula fique mais simples. Então, se escolhermos ponto no canto superior de cada retângulo, você tem um retângulo. Então, você vai escolher o ponto sempre no canto superior, tá? Se escolhermos, então, o ponto no canto superior de cada retângulo, ou seja, será os pontos, no caso, né, se eu escolho o ponto aqui no cantinho, será o ponto xi, yi, tá? A expressão da soma dupla ficará mais simples. Então, no lugar lá do xi asterisco, yi asterisco, vai ter o xi, yi que nós conseguimos encontrar, beleza? Comparando as definições 4 e 5, vemos que o volume pode ser escrito como uma integral dupla. Observe que essas duas partes são iguais, né? O limite de somatório e o limite de somatório são iguais. Então, podemos falar que o volume será representado por essa integral dupla. Ou seja, né? Se f de xy é maior ou igual a zero, então o volume Vzão do sólido que está acima do retângulo Rzão e abaixo da superfície Z igual a f de xy é representado por a integral dupla de f de xy dA sobre uma região R. Como já foi dito anteriormente, essa soma dupla de Riemann é usada como uma aproximação do valor da integral dupla, né? É bem semelhante com a soma de Riemann de uma integral de uma única variável. Lembrando, então, se f for uma função positiva, então a soma dupla de Riemann representa a soma dos volumes das colunas, ou seja, dessas caixas, tá? E é uma aproximação do volume abaixo de f. Exemplo. Estime o valor do sólido que está acima do quadrado R 0,2 por 0,2, ou seja, o x varia de 0 a 2, o y varia de 0 a 2, e abaixo do paraboloide elíptico z igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Em seguida, ele já está dando algumas orientações. Divida essa região R em 4 quadrados iguais e escolha o ponto de amostragem como canto superior direito de cada quadrado R e J. Ele já está dando até algumas informações a mais, né? Ele pede para escolhermos esse ponto de amostragem como sendo o canto superior de cada canto superior direito de cada quadrado, tá? O paraboloide elíptico é o gráfico, então, f de xy, que é igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E a área de cada quadrado, por sua vez, a área aqui vai ser 1, né? 1 vezes 1, 1. Então, dA é 1. Agora, aproximando o volume pela soma de Riemann com m e n igual a 2, nós vamos ter que o volume vai ser aproximadamente o quê? O i vai de 1 até 2 e o j de 1 até 2. Da nossa função f de xi, yi vezes o ΔA. Aqui ficou mais fácil esse ponto de amostragem, né, que a gente vai sempre estar pegando o canto superior direito de cada quadradozinho. Então, primeiro será o que? O f de 1, 1 vezes o ΔA, que é 1, né? O próximo é f de 1, 2. O próximo é f de 2, 1 e f de 2, 2. Não importa a ordem não, tá? Então, aqui você vai substituir o f de 1, 1, substituir ali na sua função, né? Que você vai ter 16 menos 1, 15. E aqui menos 2 ainda, 13. Então, deu 13 certinho. E vocês vão fazer isso para cada função, para cada ponto, né, de amostragem,
Aqui o ponto seria 1 e 2, 2 e 1. Fazendo isso, vocês vão obter esse resultado que vai dar igual a 34. Então, esse é o volume das caixas aproximadoras. Ou seja, você tem 4 caixas aqui, olha. A soma dessas 4 caixas está próximo do volume que está abaixo dessa superfície e acima deste quadrado, beleza? Não é algo exato, né? E à medida que você for aumentando esse MN, o seu volume vai ficar cada vez mais próximo do volume que está abaixo da superfície e acima do retângulo. Igual eu disse, né, anteriormente. Se o M e N aumentam, observe aqui que legal, olha. Quando o M e N é 4, o volume está cada vez mais próximo, né? O volume que deu 41,5. Agora, se M e N é 8, olha para você ver o somatório dessas caixas. 44,875. Agora, e se M e N é 16, olha para você ver, está mais próximo ainda, né? Então é isso. Vamos usar esse somatório, usar o limite e em seguida vamos ter a nossa integral dupla, que vamos conseguir encontrar o volume que está abaixo dessa superfície, beleza? Exemplo, se R é a região formada por todos os pontos x, y de tal forma que o x está variando de 1 até menos 1 e o y de 2 a menos 2, calcule a seguinte integral dupla de raiz de 1 menos x ao quadrado dA. Então vamos para a solução. Seria muito difícil calcular a integral diretamente da definição 5 que apresentamos, mas como essa raiz de 1 menos x ao quadrado é maior ou igual a zero, podemos calcular essa integral dupla interpretando-a como um volume. Então, isso vai nos ajudar muito, tá? Então, é o seguinte, se raiz de 1 menos x ao quadrado é igual a z, então, eleva ambos os lados ao quadrado, você vai ter o quê? Passa o menos x ao quadrado para lá, você vai ter que x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. Lembrando que o z é maior ou igual a zero. Logo, a integral dupla dada representa o volume de um sólido S que está abaixo do meu cilindro circular x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e acima do retângulo R. Então, isso vai nos ajudar muito, de fato, né? Então, esse volume S ele vai ser o quê? Ele vai ser o volume do nosso cilindro dividido por 2, que queremos só a parte de cima, né? O z maior ou igual a zero. Então, quem é o volume do nosso cilindro? A área da base vezes a altura dividido por 2. A área da base aqui, nós temos que o raio é 1, correto? Então, vamos ter πr ao quadrado, o r é 1, então fica 1 ao quadrado 1, né? Isso tudo vezes a altura, que no caso aqui, olha, vai 2 e 2, que é 4. Então, você vai ter isso tudo dividido por 2. Então, fica 1 ao quadrado 1 vezes 4, 4, dividido por 2, 2, 2π. Então, ficou fácil resolver essa integral, né? Pessoal, então é isso. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro do Stuart Cálculo Volume 2, onde utilizamos definições, exemplos e nas próximas aulas vamos utilizar exercícios. Um grande abraço e até a próxima.